Mas falando sério, então o nosso amigo Rodrigo estava dizendo que usando a regra mão direita, você percebe o surgimento de uma força magnética que na figura aqui é para baixo. Aquela famosa pergunta de sempre, professor Rodrigo, uma força perpendicular à velocidade pode mudar o valor da velocidade, sim ou não? Não, de forma alguma. A força perpendicular, ela vai alterar a velocidade, que é um vetor, mas vai alterar a direção dessa velocidade. Apenas em direção Exatamente, e sentido. Então você em casa aí que tá dominando bem a matéria, você já percebeu que essa força nesse caso vai atuar como centrípeta, fazendo então essa partícula girar, vai surgir um movimento circular aí. Sempre importante lembrar então, repetindo, recapitulando, uma força que atua perpendicular à velocidade não é capaz de alterar o valor da velocidade, o módulo, mas é capaz de alterar a direção e o sentido. Então, voltando para o computador aqui, ó, percebam que eu vou apertar o botão e vocês vão perceber que essa partícula vai descrever um movimento circular uniforme. Para ficar mais legal ainda, acompanha aqui comigo, estou passando aqui o mouse. Quando a partícula passar por essa posição, o vetor velocidade estaria apontando para onde? Para baixo. Pega a sua mão direita aí, bota o dedão para baixo, bota o campo magnético entrando, dá o tapa, digi, você vai perceber que o tapa está de novo. Ó. Opa, pequeno problema técnico aqui. Não, foi mal, o problema técnico foi aqui na própria tela, mas se você aplicar a regra mão direita aqui, você vai ver que a força vai apontar para a direita, ou seja, para o centro. Quando a partícula passa aqui por baixo, a velocidade apontaria para onde? Para a direita. Se você pega a sua mão aí novamente, velocidade para a direita, campo entrando, você vai ver que a força vai apontar para cima, ou seja, para o centro novamente. O ponto que você escolher dessa circunferência para aplicar a regra mão direita, você observará o surgimento de uma força magnética apontando para o centro, ou seja, fazendo um papel de força centrípeta. Muito bem, Rodrigão. Um detalhe importante também para essa figura, para que o aluno consiga fazer essa regra da mão direita de forma correta, ele notar que nessa trajetória circular, Carlos André, a velocidade aponta sempre tangente à trajetória. Né? Não adianta ele querer cruzar a trajetória ali e tocar em dois pontos, não. A velocidade é tangente à trajetória. Então, se o cara faz direitinho a velocidade, note lá na figura, você vê que a velocidade está apontando tangente à trajetória, campo magnético apontando para dentro, e aí força magnética não tem como errar. Lembrar de, na hora da prova, né, do vestibular, que você seja discreto, né, para fazer essa regra da mão direita de forma discreta. Primeiro, para que você não seja chamado a atenção pelo fiscal, e segundo, o cara está do seu lado fazendo uma prova e você está fazendo a regra da mão direita para ele. Esse digi é só uma brincadeira que você não pode fazer na hora da prova, né? Imagina todo mundo na sala digi, é um problema sério. Mas tudo bem. Então, no primeiro caso, a partícula se move na direção do campo magnético, força magnética é nula, então ela faz um MRU, movimento retilíneo uniforme. Segundo caso, quando a partícula entra perpendicular ao campo, ela descreve um MCU, movimento circular uniforme. Vamos para o terceiro e último caso, já está na tela aí, perfeito. Opa, desculpa, antes do terceiro caso, tem um exemplo aí que é um exemplo maravilhoso, um exemplo perfeito para um vestibular tipo FRN, um exemplo perfeito para uma prova tipo Enem. Como funciona, como é formada a imagem numa TV de tubo. Dá uma olhadinha com a gente aqui, ó. Atrás da TV de tubo existe um canhão de elétrons que atira elétrons contra a tela para formar a imagem. Se você por acaso está assistindo a essas duas figuras maravilhosas aí, essas duas belezas raras na sua televisão, e sua televisão é uma TV de tubo, ela funciona exatamente assim. Cada ponto da imagem que você observa nesse momento é formado por partículas colidindo contra a tela. Para que essa imagem se forme a contento, são necessários dois tipos de campo. Existe nessa primeira região aqui um campo elétrico cuja função é acelerar as partículas, fazer com que elas atinjam a velocidade correta para gerar a emissão de luz correta no momento que elas colidirem com a tela. E aqui, ó, nessa região central do tubo, vocês observam, está escrito aqui, ó, bobinas para defletir as partículas. Dá uma olhadinha aqui nos professores, muito bem, perfeito. Então, olha só, cada partícula tem que bater num ponto exato da tela, para que você tenha a imagem que você está enxergando agora. O que faz cada partícula bater numa posição exata é justamente o campo magnético.
Então, nós temos um campo elétrico cuja função é acelerar as partículas e um campo magnético cuja a função é desviar as partículas para as posições corretas. Percebam que se você pega um ímã e aproxima de uma TV de tubo, você consegue deformar a imagem, porque o campo magnético do ímã consegue fazer com que partículas acabem sendo desviadas para posições diferentes das que deveriam colidir originalmente. Acontece muito em computador também, você tem um monitor de tubo e você deixa um celular próximo ao monitor, às vezes o seu celular vai tocar e mesmo antes que ele toque, você percebe que isso vai acontecer, porque surge um campo magnético extra, esse campo magnético consegue desviar algumas partículas das posições originais e você percebe então algo diferente na imagem original. Você percebe que surgiu um campo extra e é normal que as pessoas percebam que o celular, por exemplo, vai tocar. Vou mostrar aqui um desenho, volta para a tela aqui, por favor, que representa isso. Ó. Você tem aqui bobinas que geram um campo magnético e essas bobinas, elas desviam as partículas de maneira que a imagem da tela vai sendo formada linha por linha. Beleza? Já falei muito. Vamos para o terceiro caso no comando do professor Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. Bom, nessa situação, a gente observa que a partícula ela penetra de forma oblíqua em relação ao campo, ou seja, ela está formando um ângulo diferente de 0 grau, ou seja, não é paralela em relação à linha de campo e também não é perpendicular, então está ali entre 0 e 90 graus, isso seria incidência oblíqua, né? Então a gente nota que a partícula ela vai apresentar uma velocidade que tem duas componentes, né? Uma componente que está perpendicular ao campo e essa componente vai dar à partícula um movimento circular, né? E existe também uma componente horizontal que vai fazer com que essa partícula se mova ali no sentido, né? Ao longo da linha horizontal, no sentido que está o campo. Então, a componente vertical dá o movimento circular a essa partícula e a componente horizontal dá esse movimento na direção do eixo X, né? E aí, de repente, a gente tem essa trajetória aí ilustrada, né, Carlos André? Perfeito. O terceiro caso, então, é a junção do primeiro e o segundo caso simultaneamente. Quando a partícula incide obliquamente ao campo, o primeiro e o segundo caso acontecem simultaneamente. Nós teremos aí uma composição de movimentos. Nós teremos um movimento retilíneo uniforme num dos eixos, um MRU, ao mesmo tempo, como disse Rodrigo, que acontece um movimento circular no outro eixo. Então, a junção desse MRU num eixo e um movimento circular em outro plano gera o que a gente chama de MHU, movimento helicoidal uniforme. Volta para a gente aqui. Galera, a gente acabou um momento importante aqui da aula, mostrando as possibilidades de movimento de uma partícula num campo magnético uniforme. São três casos, recapitulando. No primeiro, a partícula incide na direção do campo, nós temos um MRU. Segundo, a partícula incide perpendicular ao campo, nós temos um MCU. Terceiro, a partícula incide obliquamente, nós temos um MHU. Repetindo, MRU, MCU, MHU. Existe uma coisa interessante aí, professor Rodrigo, que a gente pode comentar. Nos três casos, existe um U, que é uma coincidência interessante, ou seja, nos três casos o movimento é uniforme, retilíneo uniforme, circular uniforme, helicoidal uniforme. Essa é uma das boas questões que poderiam cair no vestibular. Por que nas três situações, quando a partícula está sujeita exclusivamente a um campo magnético, por que obrigatoriamente o movimento é uniforme? Pode mudar a trajetória, mas por que uniforme? Exatamente a questão de não há mudança no módulo da velocidade, né? O aluno tem que lembrar que a velocidade é uma grandeza vetorial. Ela é representada por um módulo, uma direção e um sentido. Então, quando a gente diz que mudou velocidade, pelo menos uma dessas grandezas foi alterada. Então, o termo uniforme está relacionado ao módulo da velocidade. Então, quando a gente tem um movimento uniforme, significa que o módulo da velocidade permaneceu constante. Ok? Então, nesses movimentos, módulo, valor da velocidade permaneceu o mesmo ao longo da trajetória. Perfeito. E o Rodrigo já havia comentado aqui
que como a força magnética ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade. Ou seja, é uma força que jamais alterará o módulo da velocidade de uma partícula. Para ficar mais bonito ainda, melhor explicado, é uma força que jamais realiza trabalho, porque atua perpendicular ao movimento. Então, uma partícula sujeita exclusivamente a um campo magnético jamais terá o valor da sua velocidade alterado, ou seja, o movimento sempre será uniforme, porque a força magnética não realizará trabalho sobre a mesma, não conseguirá fornecer ou retirar a energia cinética do sistema. Porque, anota isso que é importante, porque a força magnética é sempre perpendicular ao vetor velocidade da partícula. Tudo bem? Vamos para a tela novamente. A ideia continua sendo a mesma. Olha para a tela. Nós temos agora um condutor dentro de um campo magnético. E nesse condutor, nós temos aí um movimento de 3 partículas. Tudo bem? Olha para o desenho. O campo magnético entrando. Pega a sua mãozinha. Representa entrando. Lembrando, o seu dedão representa a velocidade das partículas. Então, se você aplicar a regra da mão direita aí, você observará que nas 3 partículas surgirá uma força magnética. Faz aí, faz comigo. Isso, uma força magnética para cima. Ou se em cada partícula eu tenho uma força magnética para cima, surgirá uma resultante nesse condutor para cima. Essa resultante ela pode mover o condutor para cima, ela pode fazer o fio subir. Isso é muito utilizado na vida real, muito mais do que vocês imaginam. Qualquer motor elétrico que você tenha na sua casa, ele funciona baseado no surgimento de uma força magnética que vai girar o condutor, que vai girar a espira, que vai produzir um torque no sistema, fazendo com que o sistema rode. Então um desenho aí bem legal representando isso. Nós temos uma espira entre 2 polos, um polo norte e um polo sul. Quando essa espira é percorrida por corrente elétrica, surgirá uma força magnética, que está representada aqui de verde, ó, nas extremidades da espira, fazendo com que a espira não, né? Espila é o cebolinha, mas a espira rode. Volta pra gente, calma aí. Eu tenho aqui, ó, um dispositivo importante para ajudar a gente a entender isso, que é uma espira, né? Uma espira circular. Deixa eu encontrar o ângulo perfeito aqui, pronto. Uma espira circular. Então, quando passa uma corrente elétrica pela espira, a espira estando dentro de um campo magnético, surge uma força magnética nas extremidades da espira. Essas forças magnéticas, elas produzem um torque, fazendo com que isso rode. Existem várias aplicações disso na vida real. O Rodrigo combinou comigo aqui hoje começar a aula, uma futura aula experimental aqui na TV, e uma das experiências vai ser um motorzinho elétrico. Rodrigo, aplicações práticas disso na vida real aí que essa garotada pode encontrar em casa facilmente. Um motorzinho daqueles carrinhos de brinquedo, né? Aquele carrinho de controle remoto. A gente tem o surgimento desse torque, dessa força através do campo magnético, né? A corrente elétrica passa e o condutor, na presença do campo magnético, a gente vai observar que vai surgir esse torque, esse giro, essa tendência de giro por causa da força que vai atuar sobre os portadores de carga elétrica que estão percorrendo ali o condutor, né? Então, um exemplo prático, que você tem em casa, que você pode associar àquele motorzinho de carrinho. Hoje, Carlos André, os caras estão vendendo uns brinquedinhos. Você vai nesses parques aí e eles vendem uns ventiladores, não sei se você já viu, né? E aquele ventiladorzinho, a gente... É um portátil esse? Isso, um ventilador portátil, que ele tem um efeito luminoso, inclusive, né? A gente trabalha ali a persistência luminosa, inclusive, né? Naquele ventiladorzinho. Então, funciona a pilha, passa a corrente elétrica, tem uns condutores lá, nós temos uns condutores, e na presença do campo magnético eles vão começar uma rotação. Ventilador é um ótimo exemplo, inclusive é um dos exemplos que mais cai em vestibular, ventilador. Anota esse aí. Podia ser um carrinho de controle remoto do seu irmão pequeno, pode ser um ventilador, pode ser um espremedor de frutas, pode ser um liquidificador, pode ser uma furadeira. Ou seja, as provas que vocês vão fazer, o vestibular da UFRN e o Enem, são provas onde o grande objetivo é aplicar a física no dia a dia. Então, ao longo da aula, nós
vamos explicando aqui os conteúdos, mas sempre tentando chamar sua atenção para coisas que você conhece e que funcionam conforme explicado aqui. Tudo bem? Vamos para a tela de novo. A gente tem outro desenho aqui. É outra maneira de desenhar a mesma coisa. A gente tem um polo norte pintado de vermelho, um polo sul, temos uma espira aqui no meio, tá? Como o Rodrigo disse, ao passar corrente elétrica pela espira, dentro do campo magnético, aí o desenho, ó, do campo magnético, da corrente elétrica, vocês podem inclusive treinar mais uma vez a regra da mão direita, e vocês observariam, ó, o surgimento nessa extremidade aqui de uma força apontando para cima, na outra extremidade uma força apontando para baixo. Essas forças juntas, para ficar mais legal ainda, elas compõem um binário, que vão produzir um torque no sistema, fazendo com que a espira rotacione, e a gente acabou de dar vários exemplos legais para vocês aí. Essa é uma questão também muito boa, tá certo? Que já caiu aqui em Natal, a figura inclusive é da UFRN, tá certo? Pedindo para que o aluno explicasse como é que funciona um perímetro, tudo bem? Deixar aqui com o Rodrigo, vou emprestar aqui para ele uma das peças mais importantes aqui da sala de magnetismo, que é a nossa espira. Volta para a gente aqui, Jonathan. Bom, vamos lá. Então imagina que a gente tem aqui a nossa espira, né, que está representando esses condutores aí, em volta desse núcleo que nós temos aí na figura, né? Então vamos imaginar uma corrente elétrica percorrendo aqui nesse sentido que está sendo demonstrado aí, né? Então vamos supor esse sentido aqui, tá certo? E aí um campo magnético, né, que vai ser gerado. Veja que a gente tem uma polaridade aí do polo norte que está aí do lado esquerdo, né? E um campo magnético que aponta para o polo sul, para o lado direito. Então você vai ter um campo magnético apontando aí, ó, da esquerda para a direita, né? As linhas de campo saem sempre do polo norte e vão entrar no polo sul, tá? E aí uma corrente elétrica que está no sentido que nosso amigo Jonathan vai mostrar aqui agora, né, na nossa espira. Então vamos imaginar, Carlos André, um campo magnético nesse sentido, tá certo? E a corrente que está circulando aqui. Então imagina só, pela regra da mão direita, o nosso campo da esquerda para a direita, né? O que é que a gente vai fazer? Campo magnético nesse sentido. Campo magnético é o meu braço. Exatamente. Não esquecer. E aí a gente vai passar a corrente elétrica aqui na espira, ó, nesse sentido aqui, tá vendo? Corrente elétrica apontando nesse sentido. Então o Carlos André aponta aí, né, com a mão direita, a gente vai fazer essa regra, ele está fazendo o campo magnético com a mão esquerda. Você complicou a minha vida agora. Ficou agora? Vamos lá, então vamos lá. Tudo bem. Campo magnético aqui, né? Então vamos lá. Uma corrente elétrica aqui apontando nesse sentido, né? Então se o campo é para cá, ó, e a corrente é para cá, se você pega a sua mão direita, você consegue corrente para cá, o Rodrigo complicou minha vida, né? Corrente para cá, campo para direito. A tapinha para onde? Isso, então força desse lado da espira apontando para cima, né? O que é que a gente vai ter? Se a corrente elétrica, campo magnético nesse sentido, né? E aí a gente tem uma corrente que está entrando aqui, pessoal, ó, ela vai circular e ela vai acabar saindo aqui. O que é que a gente faz agora? Campo para a direita, não é? Essa posição é boa para mim. Corrente saindo e força magnética para baixo. O que é que acontece? Força magnética nessa espira desse lado aqui apontando para cima, força magnética aqui apontando para baixo. Qual é a tendência da espira? Sofrer uma rotação, sofrer um giro. Nesse caso do amperímetro, por exemplo, tem um ponteiro preso aqui no meio, ó. Então toda vez que essa espira rotaciona, ela movimenta o ponteiro. Inclusive, ela vai rotacionar, o ângulo que ela gira, depende da intensidade da corrente que passa, né? Então o ponteiro está firme aqui na espira, e o que é que acontece? De repente passa uma corrente mais intensa, então a espira vai ter uma rotação maior, um ângulo maior, um giro maior, e aí o ponteiro vai acabar indicando uma maior intensidade de corrente aí, né? Então se a corrente elétrica diminui, aí o giro acaba sendo menor, né? Nesse caso, provavelmente existe um sistema de molas ali, né, que vai prender, isso, né, que vai segurar a espira. Então, uma força mais intensa, você vai pressionar mais a mola, né? Você vai exercer maior força sobre a mola. Quanto maior a corrente, maior vai ser a força, mais e aí a maior deflexão. Outro exemplo que eu acho muito legal, todo mundo deve saber o que é um disjuntor, né? Um dispositivo de proteção. Quando a corrente elétrica é muito alta, a chave deflete, o disjuntor desliga, impedindo a passagem de corrente. Você parou para pensar o que produz essa deflexão da chave? É uma força magnética também, ou seja, o princípio de funcionamento
é o mesmo que a gente está explicando aqui. Belezinha? Vamos em frente, volta para a tela, galera. A gente vai entrando aí no que seria normalmente num livro de física, agora o capítulo 3 de magnetismo. Então, olha só, vamos começar discutindo o campo magnético criado por um fio retilíneo. A gente tem uma famosa experiência aí, feita por Ampère, né? Que inclusive vai ser o nome do meu filho, Carlos Ampère, no futuro, muito bonito, é um sucesso esse nome. Então, uma experiência feita por Ampère, onde nós temos uma placa, sobre a placa existe limalha de ferro, e temos um fio aqui, um circuito que por enquanto está aberto. Quando eu apertar o botão, esse fio vai ser fechado, vai passar corrente elétrica no fio, corrente elétrica gera campo magnético, já explicamos isso hoje, e ao fechar o circuito, você observa que as limalhas elas acabam formando circunferências ao redor do fio. Traduzindo, a gente precisa que vocês saibam que o campo nas cercanias de um fio retilíneo, de um condutor retilíneo, tem formato de circunferência. Isso é uma coisa muito importante. Tudo bem? Aqui nós temos uma outra regra da mão direita, conhecida como regra de Ampère. Regra de Ampère. Turma, na regra de Ampère, você pega o seu dedão, tá? O seu dedão representa o sentido da corrente, a figura perfeita aí, e você deve girar sua mão para saber o sentido do campo magnético. Eu acabei de dizer, volta para mim aqui, olha para mim, eu acabei de dizer que ao redor de um fio retilíneo, o campo, as linhas de campo são circunferências. Mas para descobrir o sentido desse campo, o dedão é a corrente, então suponha que a corrente seja para cima, você gira sua mão e você descobre o sentido do campo magnético. Se a corrente fosse para baixo, eu teria o campo no sentido oposto, tudo bem? A gente vai chamar essa regra de Ampère. Com ela a gente vai descobrir o sentido do campo magnético gerado por um condutor retilíneo. Não confundir a regra de Ampère, que diz o sentido do campo, do fio, com a regra anteriormente explicada da mão direita, regra número 1 da mão direita, também conhecida como regra do tapa, aonde você descobre o sentido da força magnética. Ok? Vamos em frente aqui, volta para a tela, pessoal. Temos aí a famosa lei de Ampère. A lei de Ampère, ela calcula o campo magnético gerado por um condutor retilíneo. Estou dando um tempo aí para vocês anotarem, ok? Esse μ é a permeabilidade, é uma constante que depende do meio. O I é a corrente elétrica e D é a distância do ponto escolhido ao condutor que está sendo estudado na situação em questão. Quanto maior a corrente elétrica, maior será o campo magnético. Afinal, a gente discutiu isso hoje. A corrente elétrica, passando no fio, gera o campo magnético. Eu expliquei aqui o condutor retilíneo. Vamos para o condutor circular. Rodrigo já está com ele na mão ali para ajudar. Bom, a gente já está com ele aqui. A famosa espira circular. A regra é a mesma. Volta a tela aqui para a gente, galera. Bom, então aí a gente tem a espirazinha circular, né? Vai passar uma corrente elétrica, a gente vai determinar uma corrente elétrica aqui. Então vamos supor aqui, ó, corrente elétrica neste sentido, tá? A gente pode simplesmente, com a regra de Ampère, pega a regra da mão direita, né? E aí vai colocar o polegar aqui no sentido da corrente elétrica. Então você abraça o fio, tá vendo? Com o polegar no sentido da corrente, e aí você vai girar a sua mão, tá certo? Note o seguinte, no giro da mão, esses dedos aqui estão representando o sentido das linhas de campo. Então o que é que você vai ter? As linhas de campo, elas estão entrando aqui por essa parte da espira, né? Então corrente subindo, linhas estão entrando, elas saem aqui, giram e entram ali novamente. Isso por toda a extensão da espira. A gente vai ter esse campo magnético ao redor de toda essa espira, obedecendo a regra da mão direita. Então, regrazinha de Ampère, né? Colocou o polegar no sentido da corrente elétrica e aí você gira a mão, tá? Ó, girou a mão aqui, campo magnético entrando no centro da espira, né? E esse campo magnético vai acabar saindo aqui pelas regiões externas, por essa parte aqui da espira. Se você fizer aqui em cima, mesmo resultado, campo entrando aqui, né? Ok? Entrando aqui e saindo aqui em cima, tá? Mesma coisa aqui desse lado, campo entra por essa região e sai nessa região aqui. Então sempre polegar no sentidozinho da corrente vai dar para você o campo correto,
ok? Eu vou mostrar 2 desenhos aí só para vocês observarem se vocês estão entendendo realmente. Volta para a tela. Vamos lá, você em casa aí, pega a sua mão direita, essa é a esquerda, está confundindo, pega a direita, isso, mão direita, perfeito. Digam para mim como é o campo magnético no centro dessa espira que está desenhada. Vamos lá, perfeito. Saindo, Rodrigo já explicou isso hoje. Campo saindo é representado por um ponto, como vocês estão vendo aí. Ótimo, perfect. Figura número 2. Você tem uma corrente no sentido oposto. Aí fica fácil, né? Se a corrente estiver no sentido oposto, com certeza o campo magnético vai ter no sentido oposto. Vai estar no sentido oposto. Porém, de qualquer maneira, pega a mão direita de vocês aí para treinar. Vamos lá, pessoal, sem preguiça. Eu estou vendo tudo que está acontecendo aí, hein? Ok, pegou a mão direita, perfeito. Campo magnético entrando. Então foi isso que o Rodrigo estava falando para vocês. Estão aprendendo tudo bem direitinho. Outra coisa que o nosso amigo Rodrigo falou, olha esse desenho aí. Pega a mão direita de vocês novamente. Percebam que se o campo entra por um lado, ele vai sair pelo outro. Né? Ele vai sair pelo outro. Então toda a espira tem um lado norte, que é da onde o campo sai, conforme mostra esse desenho, e um polo sul, que é onde o campo entra. Eu vou pegar aqui novamente a espira, volta pra gente aqui, pessoal. Valeu, Jonathan. Deixa eu botar aqui mais ou menos na posição que estava para vocês, ó. A corrente estava nesse sentido, então você usou a regra da mão direita aqui, ó. O campo aqui entrando. Se o campo é entrando aqui nessa região, ele vai sair do outro lado. Esse mesmo campo que saiu aqui, ele volta aqui por fora, ó, e vai entrar aqui novamente, ó. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui hoje, mas isso tem tudo a ver com a lei de Gauss para o magnetismo, tudo a ver. Então a linha que saiu entrou nessa face, sai pela outra, volta e vai entrar aqui novamente. Inclusive, como eu já falei, em toda a extensão da espira, né? Toda a extensão dessa espira a gente tem campo magnético, porque quando a gente vai fazer essa regra, a gente geralmente faz em uma porção, em uma fração da espira, mas na verdade o campo magnético é em toda a extensão dessa nossa espira. Tudo bem, olho na tela novamente, então galera, aproveita aí para anotar a equação que calcula o campo magnético de uma espira circular. Mi vezes I sobre 2R. Tudo bem? Vamos em frente? Todos prontos? Bobina chata. Uma bobina nada mais é do que um conjunto de espiras. Eu costumo inclusive dizer na sala que a bobina é o coletivo de espiras. Né? Coletivo de abelhas. Lembra ainda, professor? Colmeia, né? Enxame. Abelha é enxame. Enxame, né? Peixes, cardume, etc e tal. É que a gente estuda isso quando é muito bom, né? Eu só sabia de colmeia, nunca ouvi falar em enxame. Mas tudo bem, a gente estudou isso na 5ª série com a professora Cláudia Beth Algoretti. A pessoa vai esquecendo, mas o coletivo de bobinas o coletivo de espiras é bobina. Então, você tem aí várias espiras juntas formando uma bobina chata. Por que bobina chata? Porque as espiras estão próximas, chata de achatada, ok? Você olha aí na tela e pensa, pô, mais uma equação? Percebam que não é mais uma equação. Eu vou voltar aqui para o celular novamente, está aqui a equação da espira circular. Prestem atenção e percebam que a equação aqui é a mesma equação. Apenas você multiplica pelo N, que é o número de espiras que existe na bobina. Se a bobina é formada por 500 espiras, você vai multiplicar por 500. Se a bobina é formada por 1000 espiras, você vai multiplicar por 1000. Então, percebam esse detalhe, ok? Nossa próxima bobina é o famoso solenoide ou bobina longa. Mais uma equaçãozinha para vocês anotarem, tá certo? A gente pegou aqui hoje um dos assuntos que decidem o vestibular, um dos assuntos mais importantes do vestibular. Anotem aí o campo magnético de um solenoide, também conhecido como bobina longa. Mi vezes N vezes I sobre L. Lembrando, esse Mi é uma constante que depende do meio, o N é um número de voltas, o I é a corrente que passa na bobina e o L é o comprimento da mesma. Uma coisa importantíssima que eu queria que vocês anotassem aí no caderninho de vocês é que no interior de um solenoide o campo magnético é o quê? Uniforme. Olha esse desenho. Rodrigo, por que esse campo magnético é uniforme? Vamos lembrar a galera que está em casa aí. Bom,
Uma diferença básica entre o campo magnético do solenoide e na bobina, né, o campo magnético, desses dois dispositivos, na bobina as espiras estão coladas, estão próximas, né, como se fossem uma espira só, né? São todas as espiras sendo somadas como se estivesse formando uma espira só. No solenoide essas espiras estão um pouco mais afastadas, né? Então o que é que acontece? Cada espira dessa vai acabar gerando um campo magnético, né? Esse campo magnético externamente ele é praticamente nulo, né? E aí um campo que se forma de maneira uniforme no interior, certo? Então o que é que acontece? Corrente elétrica passando pelo condutor, tá? E aí, regrinha da mão direita, inclusive, Carlos André, para a gente tratar de novo, né? Regra da mão direita, campo magnético vai estar apontando, como na figura aí, no polo norte, para a corrente nesse sentido. Polo norte, aí do lado esquerdo a espira, e do lado direito, o polo sonda e as linhas estariam entrando, né? Então, observar que o campo magnético lá dentro é um campo uniforme. Porque as linhas são o quê? São linhas paralelas, né? Exatamente. A gente observa que as linhas são paralelas e são igualmente espaçadas, né? Isso é evidência de um campo magnético uniforme. Perfeito, perfeito. E vamos entrar aqui em outro momento importante desse programa, tá certo? Força magnética entre condutores paralelos. Volta pra gente. Vamos lá, preste atenção. Um próton é capaz de produzir força elétrica sobre um elétron. Por quê? Porque são sistemas que geram campos elétricos ao seu redor, permitindo esse tipo de interação elétrica. Fazendo analogia, a Terra consegue interagir com a Lua gravitacionalmente. Por quê? Porque são sistemas que têm massa, consequentemente geram um campo gravitacional, permitindo o surgimento de uma interação gravitacional. Então, eu dei dois exemplos aqui interessantes para que a gente possa fazer uma analogia com esse exemplo que na sequência o Rodrigo vai explicar. Duas cargas elétricas geram campos elétricos, permitindo o surgimento de interação elétrica. Dois sistemas que têm massa geram campos gravitacionais, permitindo o surgimento de uma interação gravitacional entre eles, por exemplo, Terra e Lua. Aqui nós temos dois fios, que foi o que a gente explicou durante a aula inteira, que a corrente elétrica gera campo magnético. Nós temos dois fios, passando corrente elétrica por esses dois fios, o que deve acontecer? Com a bola, nosso professor Rodrigo. Vamos lá, Rodrigão. Então vamos lá. Os condutores percorridos por corrente, né, eles vão gerar ao redor de si um campo magnético. Então, dois fios paralelos, eles vão ter um campo de um exercendo influência sobre o outro, né? Então, o que é que acontece? O que é que nós aprendemos? Passa a corrente elétrica no condutor e essa corrente elétrica faz surgir um campo magnético ao redor desse condutor. Presta bem atenção. O campo magnético desse condutor vai estar influenciando o fio que está ao lado, o fio que está paralelo. E aí o que é que acontece? Esse condutor que está paralelo está submetido a uma corrente elétrica. O que é que nós aprendemos? Corrente elétrica num condutor, né, que está imerso num campo magnético, que é que vai surgir? Uma força magnética. Então o que é que acontece? Presta atenção que o campo que está exercendo influência sobre o fio não é o do próprio fio, é do fio que está ao lado. O campo não pode exercer influência sobre ele mesmo, né? A gravidade da Terra, por exemplo, não exerce influência sobre a própria Terra, exerce sobre os corpos que estão na redondeza. Então, nesse caso, os dois fios paralelos, você vai ter o primeiro fio, né, percorrido por corrente, gerando campo redor, um campo magnético ao redor dele, e aí o fio que está ao lado aqui, ó, está sendo percorrido por corrente. Então, vai surgir a ação, uma força magnética, né, entre esses condutores. Essa força pode ser uma força de atração, tá? E também pode ser uma força de repulsão. Isso depende do sentido em que as correntes estão estabelecidas nesses condutores, né? Perfeito, perfeito. Então, para surgir força elétrica entre dois sistemas, nós temos que ter dois sistemas capazes de criar campo elétrico, para que surja interação. Para que surja interação gravitacional entre dois sistemas, nós temos dois sistemas que podem ser capazes de criar o quê? Campo gravitacional. E a mesma coisa acontece aqui no magnetismo. Você tem dois sistemas capazes de criar campo magnético, é possível surgir entre eles uma força magnética. Vamos olhar aqui o desenho na tela novamente. O Rodrigo estava dizendo o quê? Que
Num caso de você ter dois fios paralelos, onde as correntes têm o mesmo sentido, pode surgir uma interação magnética entre eles. Se, anota isso, as correntes têm o mesmo sentido, essa interação magnética vai ser, olha só o meu desenho, atrativa. Tudo bem? Pegando um desenho como esse em casa, se você representa aí numa folha de papel duas correntes saindo da folha, ou seja, duas correntes no mesmo sentido, usando as regras que nós explicamos hoje, você poderia, sem maiores dificuldades, provar você mesmo, não é para decorar isso. Você consegue provar, usando a regra da mão direita, que a força entre os fios vai ser de atração, tranquilamente. Você consegue provar que A atrai B e que B atrai A, beleza? Se as correntes nos fios têm sentidos opostos, é possível provar que a força entre eles será de repulsão. Pessoas, se vocês aprenderam a usar realmente as duas regras discutidas hoje aqui na aula, você pega uma folha de papel na sua casa, desenha uma corrente entrando no papel, que seria essa, X, outra corrente saindo do papel, que seria representada por esse pontinho, você consegue, sem maiores dificuldades, usando a regra da mão direita, provar que a força entre esses dois fios será de repulsão, ok? Enquanto a gente foi explicando a teoria, durante todo o tempo vocês perceberam que a equação que calcula a força magnética entre fios paralelos esteve aí no quadro. Mais uma vez aparece a permeabilidade magnética, as correntes que percorrem os dois fios, a distância entre eles e o comprimento de interação, ok? Apesar de a gente saber que o nosso vestibular e o Enem também são provas, em sua maioria, teóricas, a gente não vai deixar de mostrar, claro, as equações durante as aulas. Tem pessoas aí em casa que vão fazer prova na Paraíba, eu estou vendo várias pessoas balançando a cabeça aí, vão fazer prova em Pernambuco também, então é sempre importante mostrar as equações. Manda, Rodrigão. Uma coisa interessante que a gente pode notar nessa equação, Carlos André, é que a força magnética que a gente está representando aí é uma força magnética em um dos fios, né? E aí a gente percebe que a força magnética, ela é função, ela depende da corrente elétrica dos dois fios. Né? Então, a corrente elétrica de cada fio está envolvida na força magnética. Então, o que é que acontece? Por mais que a corrente de um determinado fio seja maior do que a corrente no outro fio, essas forças acabam sendo iguais. Né? Tem que obedecer a terceira lei de Newton. A aplicaçãozinha da terceira lei de Newton. Volta para a gente aí, porque esse exemplo de Rodrigo foi muito, muito bom. Essa questão cai muito em vestibular. Você tem um fio aqui, a corrente é 10. Você tem outro fio aqui, a corrente é o dobro, 20. 10 e 20 vai decorando aí para facilitar. 10 e 20. Beleza? A questão diz assim, ó. O fio que a corrente é 10 faz uma força F no outro fio. Qual é a corrente? Se a corrente do A no B é F, a corrente do B no A é quanto? Aí, o que acontece? A maioria dos alunos pensa, se a corrente no fio B é o dobro, então a força que o fio B vai fazer no A tem que ser o dobro. Erradíssimo. O que o Rodrigo falou é que a força que surge entre os dois fios é função das duas correntes. Então, se a força que A faz em B é F, independentemente das correntes serem diferentes, claro que a força de B no fio A vai ser F. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade e direção, porém em sentidos opostos. Professor, mas a corrente num fio é diferente no outro. Terceira lei de Newton. Essa questão faz muito sucesso, foi muito bem lembrado, Rodrigo, porque muitos alunos eles se concentram só no magnetismo e aí esquecem de uma das leis fundamentais da natureza, que é a terceira lei de Newton. Perfeito, exemplo perfeito. E aí, manda algum comentário? Um outro comentário a respeito das outras equações, da lei de Ampère, inclusive, com relação ao fato, isso também, na minha opinião, é forte para o vestibular. É comparar por que é importante a lei de Ampère, por que a corrente elétrica gerando campo magnético, por que isso é importante? Se você for parar para analisar, um ímã, ele tem aquele seu campo magnético que foi produzido, foi gerado, e o campo magnético do ímã é aquele. Né? Com a descoberta do campo magnético gerado por correntes elétricas, né, nós acabamos observando que se pode gerar agora o campo magnético que quer.
né? O campo magnético que a gente precisa pode ser gerado através dessa corrente elétrica. Então, é um grande avanço em relação ao comportamento magnético, porque agora você adquire o campo magnético que precisa, o campo magnético que você quer, né? É isso aí, galera. A gente hoje já passou por grande parte do magnetismo. Vai ficar faltando um grande momento, para mim, um momento mais importante de toda a matéria, que é lei de Faraday, lei de Lenz, mas haverá outras oportunidades e nós estaremos aqui reunidos, tá certo? Para continuar essas discussões de física. Eu queria mostrar a tela pela última vez, acabar a aula de hoje aí com um monstro sagrado da ciência, uma lenda, um mito, e uma das frases que eu mais gosto: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Você passou esse domingão aí assistindo uma aulinha de física com a gente, e não tenha dúvida, o tamanho da sua mente aí ao final dessa aula já é maior do que no início dela. Você consegue enxergar um mundo diferente. Quanto mais física se aprende, maior a capacidade de você analisar o mundo à sua volta. Esse é o grande lance de estudar física. É por isso que a UFRN está no caminho certo, é por isso que o Enem está no caminho certo. Queria dar alguns recados, mandar um grande abraço aí para o professor Miranda, o famoso Jonaldo, também conhecido como DJ Johnny após meia-noite, né? Harrison, Gibran, Edson e toda a equipe que trabalha aqui com a gente nessas aulas, todos os nossos alunos maravilhosos. Dar um recadinho para vocês do professor Josivan. Essa semana vai ter um super aulão, mais um grande aulão, um fenômeno do professor Josivan de literatura. Informações, você pode ligar no 3231-1001, 3231-1006. E amanhã, segunda-feira, começa a revisão, o Enem do Overdose. Eu, Rodrigo e toda essa equipe maravilhosa que participa das aulas aqui na TV União, estaremos com vocês aí detonando. São 2 meses de revisão para o Enem. Vamos dar o Enem, todas as questões do Enem 100%, sem dúvida. Começa amanhã, ok? Então, os melhores professores da cidade reunidos: Gibran, Haurison, Rodrigo, Agenor, Carlinhos, Roberto Lima, Evandro. Vou esquecer de alguém, vai ficar chateado aí. Ajuda aí, Rodrigo. Carlos André. Tem mais. Os melhores professores da cidade reunidos num único lugar, ok? Vai ser sensacional. Rodrigo, suas considerações finais. Eu queria mandar um abraço também para todo mundo. O professor Miranda cobrou, né, que ele deu aula ontem, né? E ele é carente, né? É um cara carente, né? Eu queria mandar um abraço para meu amigo Paquito. Toda essa galera aí que a gente já mandou um abraço. Não pode deixar de mandar um abraço para a família, né? A galera, os alunos, né? O Overdose, o pessoal do Overdose, do pré-overdose, das turmas Biotech, né? Todas as turmas do Overdose aí. Um alô para a galera de Caicó, que com certeza está assistindo. Meu amigo Bruce Lee, né? Meu amigo François, que com certeza estarão aqui, vão comparecer para dar uma aula, né? Ou várias aulas para essa galera, né? E queria deixar meu abraço de verdade para todos os alunos e aquele incentivo, né? A continuar estudando. Muita gente já parou, muita gente já desistiu, mas você que é forte vai continuar estudando, vai se dedicar, vai dar um gás, porque a sua vez vai chegar de ser aprovado no vestibular. E aí, no final do ano, na verdade em janeiro, só comemorações, né? Então um abraço a todos. Com certeza. Um abração meu também para a galera de Caicó, Mossoró, todos os interiores aí, que através da internet a gente consegue aí, e da TV, chegar até vocês. Vocês podem nos procurar nas redes sociais. Meu Twitter é @carlosandreover. Pode procurar a gente no Facebook, manda sugestões, dúvidas, tá certo? Tudo que vocês precisarem. Nosso objetivo, toda essa equipe aqui da TV União, a gente quer colaborar com a aprovação de vocês no vestibular. Então, no que a gente puder ajudar vocês, não tenham dúvida, nós estaremos à disposição. Essa aula vai passar aqui na TV União. Você perdeu um pedacinho, começou a assistir atrasado, a gente vai botar depois na internet, porque a gente quer poder ajudar o máximo possível a galera do estado. O Rodrigo sempre me chama para dar uma passadinha em Caicó e, infelizmente, nessa correria a gente não conseguiu chegar aí até ainda, mas
Ele elogia muito essa galera e é muito bom poder estar tendo um contato com vocês aí pela TV, pela internet. Então, é isso aí. Rodrigão. Vamos lá, vamos torcer, vamos lutar, vamos estudar, porque não tem outro jeito. O negócio é se dedicar, né? Carlos André, eu queria deixar mais uma dica também. Seu Twitter. O meu Twitter, né? Rodrigo Mendes. Rodrigo escreve desse jeito aí, com H e 2Gs, né? E aí você pode pegar lista de exercício que a gente está postando aí o tempo todo no Twitter, ok? Então a gente vai encerrando aqui essa aula. Então, galera, agora sim, beijo do gordo. Uau! E Rodrigo Um abraço. É o beijo do magro, é o contrário. Valeu, galera.